meus queridos irmãos que nos assistem nesse momento de estudo da Tese Psicológica de Andes, bem-vindos a mais um encontro do livro Ser Consciente, hoje estudando o capítulo 2, Ser e Pessoa. Conosco aqui o Tiago e a Marluce, para colaborar, para refletirmos juntos a respeito desse capítulo, em especial hoje, vai trabalhar a primeira parte, o primeiro item, que é a pessoa, onde Joana, então, vai nos apresentar alguns conceitos importantes e básicos para a gente compreender essa ideia de pessoa. Bem-vindos, Tiago, bem-vindo, Marlúcio. Como é que foi esse projeto aqui da Joana no segundo capítulo? É interessante, né, ela trazer conceitos bem importantes, assim, para a gente, né, ela traz essa ideia, essa visão espírita que ela traz, né, onde coloca, então, esse ser humano, essa pessoa, né, que envolve essa dimensão transpessoal, mas que está aqui encarnado, tem esse corpo, né, e isso vai se manifestar, então, ali no que ela vai falar dos comportamentos, da personalidade, da individualidade, né. Então, acho bem, bem importante mesmo esses itens que ela trabalha, para a gente poder aprofundar a compreensão desse ser mesmo, né, que tem essas várias dimensões aqui que ela traz. É interessante que ela encerra, né, no último item, antes de começarmos esse novo tópico, né, ser e pessoa, é como se ela desse um gostinho, né, quando fala da nova estrutura do ser humano. Então, ela contempla já uma primícia reflexiva de ideias e que agora ela vai tendo escolhido algumas categorias, a gente pode dizer assim, né, com formas de compreensão da complexidade do que é o ser, né. Pois é interessante, porque realmente esses conceitos são muito complexos e mesmo na psicologia há uma grande dificuldade de poder entender a diferença entre esses conceitos, né, Tiago? Por exemplo, conceito de subjetividade, conceito de identidade, de personalidade, conceito de todos, individualidade. Então, são conceitos que são operados e muitas vezes não sabe distinguir realmente o que é um, o que é outro. E ela começa a fazer esse trabalho de poder esclarecer um pouquinho isso. Acho que a gente pode começar, né, então, falar um pouquinho sobre o que me parece ser uma introdução, né, quando ela traz uma proposta filosófica, né, daquilo que Boécio, né, buscando uma tradição filosófica ali do século V e VI, e que, para quem não sabe, interessante isso, se contrapõe filosoficamente aquilo que muitos séculos antes os próprios romanos e gregos compreendiam sobre o que era o ser, né? Há uma categoria, eu vou dizer assim, essas categorias que a Joana vai trazer nesse capítulo, na verdade, se a gente fosse fazer uma imersão histórica filosófica, nós vamos compreender como cada um desses conceitos foi amadurecendo no curso do tempo. Então, quando ela traz já uma proposta em uma síntese do ideário do Boécio, ela já está aproximando aspectos fundamentais que estruturam a concepção espírita. Então, a ideia de uma substância individual, né, de um eidos ou de um ser primacial, né, de um ser verdadeiro na concepção platônica, de alguma forma ela está tentando estruturar uma ideia ontológica em torno do ser, que é esse ser imortal, né? Eu acho que ela começa muito bem já mostrando para onde ela está indo construir as reflexões que ela gostaria de nos apresentar nesse capítulo, né? E por isso que ela difere aqui já a ideia de pessoa da ideia de indivíduo, né? De individualidade, porque, de uma certa maneira, a pessoa está mais comprometida justamente com essa visão do ser individual, de natureza racional, que diz respeito ao espírito, né? A nossa natureza espiritual. Enquanto que aqui, né, na medida que ela vai
vai levando adiante essa reflexão, o indivíduo, né, é entendido de forma geral, que não faz distinção entre subjetividade e personalidade, mas está ligado mais a uma herança biológica de toda pessoa, como base, né, da subjetivação e construção do psiquismo. Então, enquanto que o indivíduo está ligado ao ser psicofísico, como ela coloca aqui, né, que dá margens a um reducionismo do ser humano, né, a reduzir o ser humano à sua dimensão cerebral, física, a pessoa, né, ela realmente resgata, né, guarda no seu conceito essa dimensão mais ampla que abarca essa dimensão racional, mental do espírito. Então, assim, será que eu vou falando aqui, aí você voltando, a gente te chama. Pode ser? Eu acho que existem algumas ideias interessantes que a gente precisa apresentar também a partir do texto da Joana, que quando a gente estuda o conceito de indivíduo, muito bem colocado pelo Gelson, em algumas ciências, como a sociologia, é uma categoria que não é muito bem vista, porque ela não define muito bem. Mas se buscarmos, por exemplo, os estudos do próprio antropólogo Marcel Mauss sobre pessoa, e os estudos antropológicos que ele fez, em várias comunidades e povos, o que a gente entende que é importante para o nosso estudo de hoje é que parece que existe uma construção, né, nesse processo civilizatório dessa condição que nós chamamos do eu. Né? O eu também está presente como um conceito que se comunica com essas categorias, mas essa ideia, então, de processo de subjetivação, né, a partir das experiências que a gente vivencia e das nossas relações com os outros e a sociedade, a gente constrói, então, que nós somos alguém para os outros, nós temos os nossos próprios significados de sentido para o outro, que nós somos alguém, né, para a vida social e nós somos alguém para nós mesmos. Então, perceba que nós temos um conjunto de conceitos, individualidade, consciência, eu, pessoa, que vai se integrando em uma complexidade de um conjunto de características que nos define. O que me chama a atenção quando, por exemplo, se vai citar esse texto interessante que eu li do Marcel, é que ele fala que existe, na verdade, a elaboração de uma categoria do espírito humano. Então, ele pega uma ancestralidade grega e romana em que o indivíduo, por excelência, até entre o século II a.C., 4 e 2 a.C., o que você tinha uma persona. Então, era uma pessoa com um papel muito bem desenhado na sociedade. E o que acontece é que a sociedade se tornando mais complexas, surgem outros sentidos para a compreensão de quem somos. E um desses sentidos é o sentido moral. E o sentido moral ele envolve a valorização do ser como um ser consciente, que é o título da nossa obra. Um ser independente, autônomo, livre e responsável. Há uma construção, então, de uma pessoa com a moralidade de consciência. Ela tem uma consciência moral, né, dos seus processos. Então, essa consciência de si abre portas para essa construção da pessoa, na sua singularidade, e chega o advento aquilo que o Mauss fala da consciência psicológica, que é uma categoria que surge séculos depois, muitos séculos depois, mas que, na verdade, é uma identificação dessa complexidade que nos constitui. Né? Então, algumas reflexões para a gente. Eu estava interessante acompanhando o teu pensamento, né, que a gente sai, então, dessa ideia desse homem coletivo, então, né, que se identificava com um pensamento, tinha uma certa inconsciência ali, né, e aí a gente vai, então, partir para esse homem que começa a ter consciência de si, né, que entra nessa questão dessa interioridade que estava trazendo, que Jesus traz, né? Então, isso começa... Eu ia ler antes, quando eu não estava funcionando meu microfone, né? Que a Joana, ela traz essa ideia, né? Que a pessoa, trazendo o conceito de pessoa, que aí eu achei ela extremamente didática,
observada do ponto de vista imortal, é pré-existente ao corpo, né? E sua origem perde-se nos milênios passados do processo evolutivo, desenvolvendo-se fiel a uma fatalidade que se manifesta em cada experiência corporal, na reencarnação, né? Como a aquisição de novos implementos, faculdades e funções que tangenciam ao crescimento e à felicidade. E aí, pensando nessa evolução desse homem, que primeiro é esse ser muito ligado a essa coletividade, onde ele tem que obedecer por imposição de uma lei. Aí me lembra, né, esse paradigma antigo, então, desse Deus Javé, né, que é um Deus punitivo, é um Deus temperamental, é um Deus que quer ser obedecido, né? E aí esse ser muito inconsciente ainda dele mesmo, vem Jesus, traz essa proposta, estava falando desse reino interior, e aí esse homem começa a se olhar, e aí precisa daí começar, dentro dessa individualidade, a se responsabilizar pelo seu processo, né? E aí, então, começa toda essa trajetória de ampliação da consciência que vem por essa complexidade que a vida vai ganhando, né? À medida que a gente vai evoluindo. É interessante isso que tu traz, sabe? Porque quando a gente, antes da ideia, né, do fato objetivo inconsciente, né, a descoberta dessa dimensão oceânica e do que nós somos, né, a gente entende que o problema daquilo que a gente chama de consciência, e é importante pensar na perspectiva espírita, da proposta espírita na sua conjuntura, a solução para o drama da consciência, na verdade, surge de alguns movimentos chamados sectários do século 17 e 18, porque são movimentos que buscam a libertação dessa sombra complexa, difícil, associada a um dogmatismo religioso cristão no mundo ocidental, e que vai formar o pensamento político e filosófico, porque é a partir disso que é possível compreendermos que questões como liberdade individual, de consciência individual, do direito do indivíduo dele se relacionar com Deus diretamente e não mais por intermediário, e a ideia também de um Deus interior. Então, quando a gente pensa que essas ideias elas vão organizando uma perspectiva do pensamento humano, que é justamente aquilo que compõe a porta de entrada para a gente entender qual é a proposta espírita do ponto de vista da nossa relação com a vida, a nossa relação com nós mesmos, né? E como que se produz subjetividade nesse processo, como que psicologicamente o ser humano pode agora ampliar a consciência em torno de dimensões que até então ele ou não compreendia, ou tinha medo, ou ele era rigidamente constrangido a não perguntar, a não inquirir, a não desenvolver, né? Então, temos a consciência. Com certeza, mas tu vê, né? O homem ganha isso, o iluminismo foi importante para os direitos humanos, para essa noção de indivíduo, né, e subjetivo, mas tu vê como já está em Jesus, né, lá, né? Quando ele trata realmente cada um como pessoa, né? Ele olha para cada pessoa de maneira respeitosa, enxergando o espírito na sua dimensão pessoal, naquilo que cada um tem enquanto drama, enquanto processo. Então, aquilo que está em Jesus já só vai amadurecer e ganhar forma muito tempo depois. Né? E aí ela começa, então, a partir disso, a aprofundar nesse tema aqui da pessoa, né? Quando ela diferencia pessoa do indivíduo e traz a ideia de consciência, como tu trouxe agora, né, Tiago? A consciência. E ela daí começa a trazer o que é a consciência, né? E aí ela traz a ideia de consciência a partir da noção de ego, que é um tipo de consciência, né? Que é essa relação dos conteúdos psíquicos com o ego, né? Na medida que esse ego entra em contato com o seu mundo interno e com o seu mundo externo, né? Ou seja, que aquilo que se torna consciente é aquilo que passa pelo ego. Então, o ego é o campo da consciência. Ele não é a consciência. Eu acho isso importante dizer isso, né? O ego é o centro do campo da consciência. Então, no campo da consciência, existe um ponto central, que é um núcleo, que é esse ego, né? Que, para que as coisas se tornem conscientes para nós,
ele tem que intermediar nesse campo da consciência e fazendo, então, essa relação entre o meu mundo interno e o mundo externo. Daí começa a ideia, então, de consciência, que vai, né, de uma certa maneira, expandir também a noção de pessoa e de ser humano para essa complexidade que é o que é a consciência daí, né? Do que fala a consciência enquanto dimensão de realidade psíquica. Não sei como você vê isso. Eu fiquei pensando aqui, né, quando ela traz o Jung, dessa relação dos conteúdos com o ego, né, o Jung também vai falar de vários níveis de consciência que existe além do ego, né? Por exemplo, quando ele traz a ideia dos complexos, né? Os complexos também têm seus núcleos de consciência. Então, dentro de nós existem vários aspectos nossos, né? Personificados, a gente poderia dizer, né? Como se fossem personagens, onde cada um tem a sua própria consciência, né? Num outro momento, o Jung vai dizer que tem consciência nos conteúdos do inconsciente também, né? Então, realmente, aqui, ela fala dessa complexidade de conceituar a consciência, né? Porque depois ela vai dizer que para a gente entender, a gente tem que ampliar muito, né? Daí ela vai dizer além desses limites do sono, do sonho, do delírio, né? Então, tem outros níveis de percepção da realidade que são além desse ego, mas, sem dúvida, a gente precisa dessa instância, né, desse ego, para tomar consciência, não vai ver outra palavra, né, para ampliar a forma como a gente se relaciona com a realidade. Ela parte, né, do conceito de ego para dizer, olha, isso não responde tudo, né? Nem sempre responde aos conteúdos de que se constitui e a complexidade da consciência. A consciência vai muito além do ego. Ela começa aí a dimensionar essa consciência que está no sono. Eu dormi, eu perdi a consciência, mas tem um ego onírico, alguém que sonha e que está consciente que está sonhando, né? Ou que eu estou em coma e eu estou percebendo o que está sendo falado ao redor de mim, né? Ou estados alterados de consciência, ou uma consciência ética, quando Kardec pergunta aos espíritos onde está escrito a lei de Deus? Na consciência do homem. Não é o ego, porque o ego, às vezes, se opõe a essa consciência interna. Então, e aí ela começa devagarinho, sem anunciar de maneira explícita, a ideia de self, de uma consciência mais plena, mais total, que contrapõe ao ego. Então, ela não chega a definir ainda aqui, né, o conceito de si mesmo, de self, né, mas ela começa a falar dessa dimensão que está ligada à filosofia oriental, né, de uma visão mais plena do ser humano, né, que vai além do estágio dito normal, o egóico, uma consciência ampliada, de uma dimensão mais profunda, mais rica e mais expandida. Existe uma não sei se é um livro ainda, mas é uma tese de doutorado sobre escrita automática de uma autora canadense chamada Alexandra Pacapoulos, e ela se dedicou de maneira muito interessante a estudar a doutrina espírita, né? Então, ela pega a escrita automática na França de 57, com, né, o advento do espiritismo, e vai ter 1930, ali, colocar ali o auge do movimento surrealista. Mas o que é interessante é que ela chama um capítulo, olha que interessante, ela chama assim, Entram os Médiuns. Ela traz essas personagens como não apenas aquelas capazes de produzir um suposto estado alterado de consciência, isso é acesso a conhecimentos que, em tese, na consciência não alterada, elas não tinham, mas ela passa a abrir a possibilidade para que, tanto da perspectiva anímica, essa consciência se dilata e fatos extraordinários acontecem, né? Mas também a possibilidade do intercâmbio espiritual. Mas para nós, do ponto de vista de consciência, a gente sabe que a estimulação, seja ela magnética,
seja ela com substância psicoativa, seja por estados de relaxamento ou de meditação, é possível que essa consciência ela saia das restrições normais em que ela se encontre e se expanda a dimensões que até então a ciência, como fala Joana, organicista e biológica, tem muita dificuldade de aceitar isso, porque delimita a compreensão do que é essa categoria a um fenômeno apenas de compreensão de estímulos internos e de estímulos externos. Só que a gente sabe que isso é uma questão muito mais ampliada e muito bem definida por ela, né? E a gente não pode perder esse foco central do porquê a consciência é um conceito central para nós espíritas e para a proposta psicológica de Joana, né? Porque justamente consciência vai ser o equivalente ao espírito, né? Porque tem uma consciência cognoscente, né? A parte operacional da consciência é fácil de resolver, né? Mas como diz a própria filosofia da mente, né? Quando entra a questão da subjetividade, não dá mais para poder entender a consciência de uma maneira apenas operacional, como se fosse um computador cerebral, porque daí esbarra nessa esfera que entra valores, que entra o jeito de ser de cada um, experiências próprias, e assim por diante. E aí a gente chega no espírito, realmente, né? No espírito, pessoa, enquanto essa consciência que se autogere, né, e se expande em busca da plenitude do ser. Claro, então tem uma consciência que está lá atrás do ego, que é o próprio espírito, e que, de uma certa maneira, não está inativo, ela está interagindo, onde o ego é apenas uma faceta, né? Uma face do espírito se apresentar no mundo e viver parte da sua realidade, mas não é toda a realidade dele, né? Mas o fato é que aqui ela começa, daí, a partir disso, falando numa consciência individual e, consequentemente, na questão do comportamento. Ela chega na ideia de comportamento, né? Mas, Gelson, só um pouquinho antes ali, ó, quando ela fala da consciência adquirida, né, então, ela está se referindo aqui a algo que eu estou agregando nessa encarnação. Então, aquilo que eu estou conseguindo aprender e colocar... eu já trago um nível de consciência, né, quando eu reencarno, e aqui, então, pelo trabalho, por esse ego, por tudo, por essa identidade que eu tenho, eu vou conseguindo também ampliar esse nível consciencial. Então, eu entendi que essa consciência adquirida que ela está falando é algo dessa encarnação. Cada encarnação que a gente passa, a gente... Eu não entendi assim, Maluz. Eu acho que Não? a consciência adquirida aqui é no sentido existencial, não situacional de cada encarnação. A consciência adquirida é aquilo como atributo do espírito, eu vou conquistando como um despertar de mim mesmo. Então, eu, como consciência adquirida, né, começo a me apropriar do conhecimento, do fazer, do saber e do amar. Então, eu, pessoa consciente, né? Claro, cada encarnação tu tem esse ego que é transitório, que fala daí de identidade. Então, tem a identidade do ego, né? Que depois pode falar identidade, porque identidade ela é metamorfoseada, ela é um processo dinâmico que está em constante mudança, que envolve meus papéis, minha identidade sexual, minha identidade de gênero, minha identidade, sei lá do que, de brasileiro, e na minha identidade, que eu gosto agora de flores, então minha identidade está muito voltada ao meu gosto. Agora eu não gosto mais de flores, agora eu gosto de fazer, né, mexer com mecânica. Então, a identidade está em mudança. Então, o ego faz parte da minha identidade enquanto uma parte de mim que se constitui numa encarnação. Agora, essa consciência adquirida, para mim, é esse esforço do espírito e se constituindo e despertando enquanto realmente uma consciência de si mesmo, né? Que não é uma consciência egóica, é a consciência como self. Daí. Não sei como é que o Thiago entende. Eu acompanhei você no raciocínio, mas a tua explicação foi incrível, né?
eu vi como que a palavra adquirida, ela às vezes leva a gente a pensar que é a aprendizagem de uma vida, mas aqui ela define depois, em que ela fala sobre a questão da identificação, conhecimento. A gente entende, então, que é uma dimensão simbólica desses tesouros que Jesus diz que são imperecíveis. Né? São qualidades, de fato, que se imantam, que se desenvolvem no espírito, no self, e que se perpetuam em contraposição ao que ela vai dizer agora sobre a consciência individual, que é uma dimensão adaptativa em torno do sino da cultura e do grupo social, que às vezes é algo que a pessoa obedece, é uma ética às vezes comum compartilhada, mas que está circunscrita aos aspectos transitórios da cultura e dos valores que organizam a vida social, e que é um contraponto justamente a essa perspectiva que ela traz da consciência adquirida do espírito, no sentido mais amplo e mais que se pereniza, né? Mas fundamental, a base da pessoa, ela fala, né? Essa consciência como a base da pessoa, que amplia como realidades que formam a base do ser pessoal, né? Então, é uma consciência mais realmente como fundamento, né? Enquanto essa consciência mais transitória, que envolve o comportamento. Claro que o comportamento é uma síntese de tudo, né? Porque o comportamento é uma resposta, é a expressão do nível de consciência que eu tenho agora. Então, não é só também da minha transição, parte da minha transição, mas parte também daquilo que eu já adquiri como espírito. Porque se eu vou num ambiente X e não pactuo com o comportamento coletivo, porque eu estou em desacordo com os valores daquela coletividade e consigo me comportar, consigo ter uma atitude diferente, é porque esse comportamento reflete o grau de consciência que eu tenho. Então, de uma certa maneira, aqui também a gente não pode esquecer desse nível de consciência mais básico e fundamental que constitui a caminhada do espírito, né? Então, por isso que ela vai falar que o comportamento impõe necessidades e as expressa simultaneamente, definindo a pessoa. Uhum. Sim. Eu não sei se vocês concordam, mas sempre que no campo social e político, por exemplo, trazemos as sociedades escandinavas como uma referência ético-social de relações, de sociedades mais igualitárias, a gente pensa que as pessoas são levadas a pensar que são sociedades, do ponto de vista espiritual, mais elevadas. Só que quando a gente observa o fenômeno da xenofobia, da dificuldade que se tem de lidar com com os diferentes, né, a gente percebe que é a questão mais complexa. Então, talvez, em sociedades em que as normas, né, o senso ético compartilhado, sem que existam dificuldades e agruras que testem o espírito, de fato, na resiliência frente a esses valores e normas, a gente percebe que sociedades como a nossa, e que nós somos como coletividade testados constantemente sobre como vamos nos comportar, elas parecem mostrar que, às vezes, aqui se burila a consciência com mais, vou dizer assim, né, com mais intensidade. Não sei se faz sentido para vocês. É como se num estado em que não existe tantas experiências que testem a alma, às vezes é mais fácil você se moldar e você aparentemente ser um indivíduo ético, em que você cumpre as regras, você cumpre as normas, tem uma atitude chamada civilizada. Mas acho que justamente o teste maior é em sociedades que existem dificuldades maiores, porque é ali que os teus valores de fato vão ser colocados à prova, no campo da sua consciência. O quanto você consegue de fato ser justo, ser ético, ser amoroso, né? Então é um desafio, né? Sim, é claro, eu acho que tem essa educação, né? Esse verniz cultural, esse verniz social, que dá uma ideia de civilização, mas que esconde, às vezes, uma barbárie, né? Só um verniz, né? Não é uma coisa conquistada enquanto uma ética verdadeira, amorosa. É um jeito de funcionar que deu certo e que estabeleceu um padrão, então, educado, né? Mas que esconde preconceito, violência,
agressividade e um monte de coisa, né? Como tu está falando. Por isso que ela coloca aqui também que a pessoa é, acima de tudo, a sua mente. Então, a mente é a base, realmente. Aí a gente volta na consciência. A mente como a sede do espírito, a mente como, né, como a consciência pensante, inteligente, que fomenta vida, né? Que tudo que eu penso, eu gero vida. Tudo que eu vibro, eu estou gerando, né? Realidades a todo momento. O Jung diz, a psique cria realidade a todo momento. Então, eu estou com meu estado mental, eu estou vibrando, e vibrando eu ganho um campo, tanto em termos de vibratório quanto em termos de imagens, né? Formas mentais, que o pensamento é matéria e, ao mesmo tempo, ele é um campo que orbita as vibrações, onda e partícula ao mesmo tempo. Então, tudo começa na mente, e o comportamento vai refletir isso. Mas como o ser humano é o único indivíduo que mente, né, que camoteia, né? Ser humano então a gente acaba criando essas personas, esses falsos eus, que pode funcionar muito bem, desde que não toque na ferida, né? Desde que não sejam abalados nas suas condições. E isso eu estava pensando, porque ela também fala ali no início, né, que as atitudes que caracterizam a pessoa resultam do convívio social. Então, esse verniz que tu estavas falando, né, então uma parte do nosso comportamento é aprendido socialmente, por isso que a gente ensina a criança, quando ela começa, né, a gente ensina regras de comportamento para ela poder aprender a se relacionar em sociedade e tal. E depois ela diz das aspirações cultivadas. Aí entra essa questão, daí realmente dos valores éticos, dos valores espirituais que a pessoa tem. E eu me lembrei muito da fala do Paulo de Tarso, né? Eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, né? E eu me lembrei assim, a gente às vezes tenta ser bem comportadinho, né? Fazer tudo certinho, e aí daqui a pouco a gente é tomado por aquele complexo e vira um bicho e diz, meu Deus, quem é essa pessoa se comportando desse jeito? Né? Então, existem também todos esses fatores. A gente precisa da cultura, né, do ambiente que a gente está, que tem uma parte do nosso comportamento que a gente ainda precisa dessas normas, porque nós não temos ainda todos esses valores desenvolvidos dentro de nós, então a gente precisa dessa contenção, né, mais ou menos assim, mas vão existir aspectos do nosso comportamento que não vão ser suficientes para conter quando a gente é tomado, por exemplo, por essas forças inconscientes, né? E daí essa questão da gente se conhecer, porque com certeza já aconteceu com todo mundo isso, né? De levar uma fechada no trânsito, aconteceu alguma coisa onde a gente que é super civilizado e educado ali se vê se comportando de uma forma que nós mesmos rechaçamos, né? A primeira lição de Emmanuel, né, no livro Pensamento e Vida, ele fala sobre uma lição tão bonita, o espelho da vida, né? Quanto que a mente é o espelho da vida que está sempre se refletindo em toda parte, né? E nós nos refletimos, então esse pequeno trecho do texto sobre comportamento é interessante que Jura parece que vai afunilando e chegando a um ponto central que é como que na verdade é a mente que está sempre em exercício, né? Plasma a ideia que vai virar uma atitude, vira a palavra que é verbalizada, e a ideia de como que isso representa o movimento da intimidade do ser em relação ao outro, né? De fato, o comportamento, muito bem colocou o Gelson, ele é uma síntese final de processos interiores que estão acontecendo até que ele se manifeste, né? Então, como o Emmanuel fala, né, o reflexo mental, que a todo instante está sendo instigado em nós, na nossa relação com o mundo, é o alicerce de como nós construímos a vida, né, no seu sentido mais profundo, né, vida com V maiúsculo. Então, que a gente possa pensar nesses objetivos mais profícuos e profundos em torno de como que a gente, de fato, externaliza o que a gente faz, mas, na verdade, como que conscientemente a gente está elaborando esses processos para que a gente tenha, e não no sentido moralista, né, o comportamento, a atitude, mas numa consciência ética que se plasme em comportamentos que sejam mais vivificantes da vida, né?
em amorosidade, em fraternidade, em solidariedade, em possibilidade de sermos pessoas melhores, né? Com certeza. E aí eu acho que é uma questão importante, porque para que esse comportamento seja realmente um ato realmente plenamente deliberado, com uma ação lúcida, né? E não uma reprodução apenas do coletivo, onde ele é uma persona, uma máscara social, a Joana propõe, então, o autoconhecimento. Então, ela fala que somente o autoconhecimento favorece o comportamento com as possibilidades de desenvolvimento pessoal, estruturador profundo do ser imortal. Então, esse comportamento, se espera que ele seja cada vez mais uma resposta realmente lúcida. Se a mente é o espelho da alma, né? E ela reflete a vida, então, enquanto dinâmica, o que está fora também está dentro, então a vida material é um reflexo do espírito. Então, quanto mais eu tiver consciência de mim mesmo, mais a minha capacidade de atuar e dar forma a esse mundo, de maneira que esse comportamento reflita cada vez mais realmente a minha essência imortal, como diz Joana de Anjos. Então, o autoconhecimento é o empoderamento para que esse comportamento seja realmente genuíno, no sentido que ele realmente reflita, né, um refletir consciente, lúcido, né, e não aquela espelho embaçado, né, onde a vida tem que me espelhar para me acordar, né? Ou seja, eu me comporto inconscientemente, porque eu não, né? E a vida, então, na lei de causa e efeito, me devolve para mim mesmo, né? A realidade, para que eu possa despertar e gerar consciência, né? Então, é interessante a pedagogia divina, né? Nessa dinâmica da lei de causa e efeito. Mas o autoconhecimento garante que eu possa fazer esse caminho por mim mesmo de uma maneira mais criativa, mais aí com esses valores que o Tiago colocou, de uma maneira que eu possa compor, né? De maneira mais rica, mais profunda, mais bela e mais proveitosa, né? Para mim e para os outros. A ideia é que a gente consiga, né, cada vez mais essa coerência entre o pensar, o sentir e o agir, né? Sim. E daí ela entra na questão da personalidade, né? E ela faz realmente essa diferença, porque a personalidade realmente é uma objetivação da individualidade, né? Há uma complexidade maior, mas dela inclui na personalidade justamente esse esquema que está ligado à persona, né? Então a personalidade inclui o que é autêntico, né? Que é o eu profundo e real, mas que pode estar em distonia com esse eu profundo, porque reflete na personalidade outros aspectos meus que também está ligado ao espírito, mas enquanto minha insegurança, meus medos, minhas carências, minha ainda ignorância e etc., que vai impondo para mim arranjos de interesse, de mimetismo, de facilidade aparente, da qual eu construo o meu jeito de estar no mundo, né, dentro dessa dimensão da minha forma de estar e de ser, enquanto personalidade, refletindo então esses vários aspectos do meu ser, né, e que nem sempre reflete, né, o ser essencial, porque ela vai falar do parecer ser, né, e não do ser. Sim. É interessante um ponto que, nesse primeiro parágrafo, que me chama a atenção, o quanto que, no ponto médio da evolução do espírito ainda na Terra, como que nós somos suscetíveis a essas imposições das leis e dos costumes. Como isso imprime em nós marcas muito profundas, e até naquilo quando Jung fala sobre o indivíduo vai se diferenciando do coletivo, no sentido psíquico, há um movimento ainda muito comum, que é esse comportamento de massa, de como é difícil nos diferenciarmos e que para nos reconhecermos identificados, reconhecidos, valorizados egoicamente, muitas vezes nós
nos deixamos levar por essas marés, né, de signos, de representações da cultura, e que, na verdade, são representações transitórias do que a cultura apresenta numa encarnação para o indivíduo. Mas, por exemplo, existem aspectos mais profundos da personalidade, se a gente for pensar, que muitas vezes permanecem em muitas encarnações. Se imprime, se gravam certos traços em que o indivíduo, para conseguir, no curso do tempo, ir se desidentificando desses processos, para que ele possa construir uma nova jornada, é um desafio. Então, ainda que a personalidade é transitória, ela pode, em certas etapas reencarnatórias, permanecer muito arraigada em nós. E, claro, cada um terá as suas necessidades específicas nesse campo, né? Ela cita, por exemplo, as experiências na sexualidade, as experiências na cultura, na inteligência, na arte, e um aqui que não coloca no poder, apenas como uma reflexão, né? Aquele momento, aquele episódio mediúnico, né? Que consta no que aconteceu em Salpêtrière, quando Charcot, né, a médium, a paciente, ela é levada ao estado de hipnose e depois ela passa a dizer que ela era o espírito de Galeno. Naquele momento, ela diz que o espírito de Alexandre o Grande, de César e de Napoleão era o mesmo espírito. Sendo essa informação fidedigna ou não, vamos imaginar que é fidedigna. Perceba que nós estamos falando de um espírito que está 2.200 anos, com características associadas a poder, a força, e que, de alguma forma, ele vai repetindo certos padrões. Então, a personalidade, ela, de fato, ela se modela, né, pelas condições sociais, econômicas, culturais de cada existência nossa. Então, a gente tem um desafio de não nos apegarmos ao que é transitório e aproveitarmos isso para poder produzir alma, né? Ele é transitório, mas é um transitório que leva muito tempo, né? Essas marcas anímicas, né? Essa coisa do animismo, né? O que é da nossa própria alma e que está realmente arraigado e que às vezes leva séculos para a gente fazer consciência ou mudar alguma coisa. Então, apesar que a gente precisa disso, né, Tiago? Porque a gente vê assim, o quanto o social ainda funciona, infelizmente, funciona como um freio para a barbárie, né? Porque quantas vezes assim, a gente está no trânsito, né? Viajando na estrada, vira um caminhão de vinho ou de galinha. Todo mundo para roubar as galinhas, para pegar vinho, para levar para casa, né? As pessoas abrem mão dos comportamentos sociais e a índole dela aparece, né? Agora que a gente vê nesses extremismos políticos, né? Que quantas coisas foram autorizadas a mostrar que já tinha dentro de si, mas que a sociedade inibia de uma certa maneira. Então, claro que a rigidez não é a conduta certa para o comportamento, e sim o esclarecimento, a educação verdadeira, né? Mas quanto mais primitivo é o espírito, mais ele precisa de uma consciência coletiva ainda para poder dar uma direção para ele, dar uma compostura, né? Mas chega um momento que o coletivo pode inibir também o individual e impedir que a experiência criativa e positiva apareça. Então, esse jogo, né, entre o coletivo e o individual, ele é muito complexo. E tem essas marcas que realmente daí a gente assimila como hábitos, padrões, que permanecem, né? A Joana fala dos arquétipos, que são atualizados enquanto caminhada evolutiva de cada um, e permanecem padrões repetitivos durante várias encarnações. E romper realmente não é fácil. Por isso que, num outro momento, ela diz que qualquer mudança mínima que a gente faça numa encarnação vai ter uma repercussão pode ter uma repercussão muito grande no espírito, né? Então, e aí essa questão do autodescobrimento, né? Sim. E aí o desafio que ela coloca aqui no final desse item, de que a nossa personalidade reflita realmente o nosso ser real. Ou seja, que a gente seja verdadeiro, né? E não só verdadeiro,
mas realmente condizente com a nossa dimensão essencial, que é o espírito. Viver como espírito, pensar como espírito, agir como espírito, né? Porque muitas vezes a gente assimila o espiritismo de maneira muito racional, mas não do ponto de vista do coração. E aí a gente é espírita só da boca para fora, mas a gente não se comporta como espírita, né? Se comporta ainda nesse padrão mais coletivo. Vamos para o próximo item? Alguma coisa mais desse item que vocês queiram colocar? Podemos para o próximo, né? Identificação. Que ela vai para a identificação. Alguém quer falar um pouquinho sobre isso? É uma condição psíquica da natureza, né? A gente estabelece essas vinculações, né? A gente, nesse processo psicológico, a gente vai buscando, a construção da alma se dá, e quando ela coloca muito bem, né? Isso se dá externa e internamente. E dando continuidade até o que falávamos sobre essa questão da cultura, nós somos imersos nesse caldo. A gente reencarna em certas condições em que, de uma forma ou de outra, nós seremos tocados, nós nos identificaremos com esses processos, né? Mas ela traz muito um contexto que não é apenas algo passivo, mas que se dispõe em torno das ideias de lutas e de conflitos de assimilação. Porque, por exemplo, tem uma personagem muito muito bonita na obra Tragédia de Santa Maria, do Dr. Bezerra, né, para a mediunidade da Ivone Pereira, que é o espírito Paloma. E aí Paloma está reencarnada numa comunidade periférica do Rio de Janeiro, e o Dr. Bezerra faz uma descrição cultural da época, do que eram os costumes daquela época naquela comunidade. E é um espírito que já está num grau de consciência adquirida, que é aquilo que todos estão envoltos, imersos, né? Tendo seus desejos instigados, e ela não tem isso. Ela já está num lugar de condição de consciência que aquilo não é mais para ela um desejo que a atrai. Então, eu acho que para certos espíritos é até mais fácil um processo de como eles se identificam ou não com certas ideias, com certos valores, e que num campo mais coletivo nós sabemos que todos nós estamos nesses processos, né, de construindo a maneira como a gente se desenvolve. Me chama a atenção o uso que ela usa do conceito do apego, nos quais o apego assume a condição mais importante. O que vocês acharam dessa ideia do apego? E ela fala de dois tipos de apegos que eu acho interessante, né? O apego externo e o apego interno. Eu acho muito interessante a maneira como ela constrói essa ideia, porque o apego é a base da ilusão mesmo, né? Se a gente vê lá no budismo, né, o apego é a base do sofrimento. E apegar é ficar no transitório, porque o apego é tu tomar a parte como um todo, é pegar o transitório como essencial, né? Então, no apego, tu abre mão do essencial em nome de uma identidade, dessa identificação por algum tipo de valorização. Então, o apego externo, porque eu quero ser aceito pela minha comunidade. Então, todo mundo fuma, eu também vou fumar. Então, é um apego externo. Mas que não é tão forte internamente. Agora tem um apego interno, que é o meu vício de fumar por questões do apego enquanto carência, enquanto algum outro movimento que me move e da qual eu não quero abrir mão daquele lugar, né, de gratificação infantil. E aí eu estou num apego interno que faz eu fumar. Então, esse meu fumar pode ser tanto por um apego externo como um apego interno. Ela vai falando dessa identificação que vai refletir ainda justamente, né, condições, né? Então, apego, condicionamento, identificação, identidade, para mim tudo está ali muito interligado aqui quando ela está falando desses processos que a gente vive, né? Tanto do ponto de vista interno como do ponto de vista externo. Eu pensei aqui no apego também, respondendo a pergunta, Thiago, nessa questão, quando ela fala que o apego interior, né, que o apego externo é menos danoso do que o interior, eu fiquei pensando nesses padrões que a gente se apega também, padrões de comportamento, de coisas que a gente traz e que é difícil, às vezes, de abrir mão, né?
nesse sentido. Eu me identifico tanto, por exemplo, com um aspecto mais vitimista, que isso acaba determinando a forma como eu vou viver na minha encarnação, por exemplo. Né? E como é difícil desapegar desses padrões que estão construídos ali, né? E que vão dar o colorido com que eu vou ver a vida e com que eu vou aceitar as experiências que a vida me traz. Eu pensei nesse sentido. Tem uma dimensão também de fantasia, né? Como as fantasias constroem realidades que a gente passa a alimentar e nutrir. E eu não sei vocês, mas tem uma cena daquele filme Cinema Paradiso, em que existia uma princesa, morava numa torre, passou um soldado, eu quero que você seja minha. E ela, olha, para eu ser tua, tu vai ficar então embaixo aqui da minha janela 100 dias e 100 noites, sentado aí. Quando terminar esses 100 dias, eu serei sua. No 99º dia, à noite, ele se levantou e foi embora. O que aconteceu? Bom, temos 1000 explicações aqui, mas pode ser a quebra de uma fantasia, a quebra desse lugar da ilusão, né? Me submeter a esse lugar, me submeter a uma relação dessa natureza, ou será que eu sou suficiente para essa mulher que me exigiu tanto? Bom, as possibilidades são muitas, mas tem a ver com o lugar onde nós colocamos a nossa alma, né? Como a gente, em torno do que a nossa alma passa a gravitar, e como muitas vezes o desejo, né? Ele tem um lugar que pode ser um lugar muito perturbador e um lugar labiríntico para a alma, no sentido de realização, né? Que vai ser sempre insuficiente por ser uma ilusão e uma fantasia, né? A fantasia tem isso, né? Tem uma dimensão ilusória, mas também a fantasia é o alimento da alma, né? É a base da criatividade. Então, tem essa fantasia enquanto meta, anseio e necessidade da alma que se projeta no mundo, e tem essa fantasia ilusória que a gente cria uma imagem que não é real e que se apega nessa imagem que está colocando e que sustenta daí o nosso movimento, né? Então, porque se tudo começa lá na mente, né? Tudo principia pela fantasia também, né? E tem boas fantasias, né? O poeta que cria, né? O artista, né? O músico. Então a fantasia tem esse aspecto. Agora tem realmente da ilusão, realmente, né? Desse apego que daí é o que tu coloca no outro, né? E aí é um tipo de violência psicológica que tu faz nesse apego interno. Tu distorce a realidade, né, numa projeção, para poder manter aquela fantasia que me sustenta na minha ilusão em relação ao que eu quero, o que eu espero, o que eu desejo, seja o que for, né? E aí a gente vê realmente as pessoas identificadas, né? Tem gente que uma vez uma entidade falou assim que eu e o Gilson, meu irmão Gilson, fomos escravos do meu pai, e não numa outra vida. E que nessa vida continuava sendo, e deu risada, né? Ou seja, a fantasia do meu pai continua a mesma, né? De ser um feitor de escravo. Né? E mudou o cenário, mudou a composição, mas a fantasia dele continuava a mesma, sustentando aquele mundo da qual ele estava acostumado. Né? Então, isso realmente acontece, né, gente? Até chegar na ideia de individualidade, né? que é diferente da ideia de indivíduo que ela falava no início, que o indivíduo, quando eu falei dessa base mais indefinida, aqui é a individualidade, né? Se refere realmente à dimensão mais única, né? Singular de cada um, que é o próprio espírito. Então, aqui ela chega, então ela vai vindo, né? Ela vai, no começo, falando de pessoa, a diferença de indivíduo, daí ela vai indo, vai tendo a consciência, chega no comportamento, na personalidade, na identidade, na identificação, até chegar na individualidade. Né? E aí ela coloca o indivíduo como essa conquista de mim mesmo, né? Eu como indivíduo. Indivíduo quer dizer o ser não dividido.
A etimologia da palavra indivíduo, ser não dividido. E que se aproxima de uma ideia que não está aqui no texto, mas está de uma maneira presente, que é a individualidade que está se individuando, né? Que se aproxima da ideia junguiana, né? De como que a alma vai estar nesse processo, né? De realizar-se. Então, mas ela parece trazer uma dimensão de uma consciência que já sabe para onde ir, entende? A ideia de que sei o que fazer, talvez estou me conhecendo, já me compreendo em dimensões mais profundas. Então, parece que quando ela fala de uma individualidade, que é o espírito, né? Mas me traz uma ideia de que não é o conceito por si, mas um conceito do espírito que já sabe os caminhos, a jornada a ser realizada. Não sei se essa interpretação está tem a errada. ver com a consciência também, ou seja, Consciência. com conquista, com aquilo que eu sou enquanto aquilo que eu conquistei, como trajetória própria. Isso, seria isso? Isso. Será que não é o que ela diz depois no finalzinho, porque ela fala da consciência livre, né? Que é o ser total, a pessoa individualidade eterna. Então, essa consciência livre, né? Talvez isso, né? Essa capacidade daí que a gente tem, né? Que o espírito tem de escolher, né? De desejar, né, de ser plena. Ela fala aqui daí em plenitude, né? Plenitude e potência. Na verdade, se a gente for colocar no sentido exato do termo, né, na ideia de individuação, isso é uma construção, né? Quer dizer, quanto mais eu saio do inconsciente coletivo e vou para o processo individual, né, mais particular, mais múltipla a natureza. A multiplicidade tem a ver com a particularidade das coisas. Então, essa individualidade eterna que ela coloca aqui tem essa duas dimensões de individuação do Jung, né? De ser, porque eu sou ainda uma pessoa dividida, a gente é neurótico, a gente está em conflito ainda, né? Então a gente não é integrado, a gente não está ainda numa relação de integração, então a gente está individuando, ou seja, está em busca de totalidade. Então, indivíduo aqui como essa totalidade do ser, né? Porque eu falei, é o ser pleno e potente, que alcançou a autorrealização. Então, realmente, aqui a ideia de individualidade está muito ligada à ideia de individuação, a busca da plenitude, da totalidade do meu ser, e, de uma certa maneira, então, a ideia de self também, né? Ou seja, a consciência do meu ser essencial. Então, essas duas coisas aqui estão ligadas à ideia de individualidade. E eu lembrei um trechinho da mensagem de Paulo, apóstolo, no Livro dos Espíritos, que fala um pouco do quanto que o ego, então, ele passa a deixar de gravitar em torno das suas próprias questões egóicas e passa a se integrar numa relação, né, de contato com a alma em sua profundidade. E Paulo coloca isso numa outra linguagem, que seria o espírito gravitar para uma unidade divina, né? E que seria o fim da humanidade, né? A ideia simbólica, né, de como que o espírito ele amadurece, como ele evolui. Ele traz a ideia de justiça, amor e ciência, que é uma ideia bastante sintética em torno desse manancial de potência que nós temos em torno da busca pela verdade, pela virtude e pela plenitude, né? Com certeza. O nosso tempo já está esgotado, então a gente vê quanto são conceitos complexos e ricos que a benfeitora sintetiza aqui para poder dar uma ideia, né, desse ser consciente que é o tema do livro. E então, no próximo encontro, a gente vai continuar no mesmo capítulo, agora focando nos fatores de desequilíbrio, né? Então, a gente fez toda uma construção ligada à ideia de indivíduo, de personalidade, assim por diante. Agora, quais são os fatores que perturbam esse processo? Então, contamos com vocês no próximo encontro para dar continuidade a esse estudo maravilhoso da nossa benfeitora Joana de Anjos. Agradeço aqui o Tiago, a Marluce. Até o próximo encontro. Um abraço a todos.